Olá a todos, bem-vindos aí a mais uma aula do Sistema Atende Smart. Hoje nós vamos aí ver a aula de número 10, a aula número 10 do nosso sistema financeiro, ok? Que nós já vimos aí na nossa aula número 9, quem não assistiu ainda está lá na playlist, tá, das aulas online, é a aula sobre conta corrente, legal? Qual que é a aula de hoje? A aula de hoje nós vamos falar aí como criar um contas a pagar manualmente, tá? Normalmente nós já vimos até em aula anterior, na aula aí do estoque, que quando você faz a compra de um produto, eu posso fazer a entrada dessa mercadoria, colocar uma condição de pagamento, fornecedor, e automaticamente eu crio aí um contas a pagar. Quer dizer, eu crio uma despesa, uma dívida com esse fornecedor. Essa é a maneira que nós conhecemos de criar o contas a pagar. Porém, há necessidade de criar um contas a pagar também manual. Em que situações, por exemplo, eu quero controlar quanto eu gastei de água, quanto eu paguei de conta de luz, se eu tenho, por exemplo, gás encanado, quanto eu pago por mês de gás encanado, esses tipos de serviços. Eu tenho que lançar também nas minhas despesas para eu ter um controle correto do meu financeiro, tá? E aquelas despesas do dia a dia, tá? Por exemplo, você comprou uma refeição para um funcionário, no comércio local mesmo, né? Coisas às vezes que ali na correria do dia a dia. Mas para o seu financeiro bater, você tem que lançar isso dentro do sistema, tá? Então, vamos dar uma olhada nesse módulo. Vou entrar aqui no sistema usuário e senha e vamos até o menu financeiro, movimentações, despesas, ok? Dentro de despesas, então nós vamos cadastrar uma nova. Vamos em novo cadastro e vamos fazer um preenchimento. Aqui eu vou passar aqui por todas as telas aqui para nós termos por todos os campos desta tela, para nós sabermos aí ter uma noção de como funciona. E aí você, quando for aplicar isso em um treinamento, vai usar o do bom senso do que é aconselhável passar para o seu cliente ou não. De repente tem coisa que ele não usa, tá? Mas nós vamos explicar aqui os campos de forma, né, que todos tenham conhecimento. Bom, primeiro, fornecedor. De quem eu estou comprando esse meu botijão de gás aí para colocar na cozinha que acabou? Eu vou comprar da companhia da Ultragaz SA, tá? Eu já tenho o fornecedor cadastrado. Se você não tiver o fornecedor cadastrado, tem que cadastrar antes, tá? Por quê? Se você tentar cadastrar por aqui, ó, sinal de mais, ó, ele dá salve o cadastro primeiro. Tá legal? Então, vamos dar um OK aqui, ó. Cadastre o fornecedor antes. Tipo de documento. Como é que eu vou pagar esse meu fornecedor? O rapaz do gás vai vir com a maquininha do cartão, tá? Então eu vou pagar ele com débito. Coloco aqui débito, ó. Então, o tipo de documento débito, tá? Número do documento não precisa, tá, pessoal? Como eu estou fazendo um lançamento de contas a pagar manualmente, eu não vou ter aí o número do documento, não vou ter o número da nota, tá? O número do documento vem quando o contas a pagar vem lá da entrada de mercadoria, tá? Vamos supor que eu dei a entrada da nota 1000, tá legal? Em 3 vezes eu paguei um ato, um 30 e 60. Então aqui no número do documento vai estar 1000-1, 1000-2 e 1000-3, tá? Então nós vamos ter aí o número do documento, o desdobramento de cada duplicata, tá? Então aqui no nosso caso não precisa. O banco, tá? Aqui eu não preciso informar o banco se eu não quiser, tá? Isso aqui teria a ver se eu estivesse trabalhando fazendo o pagamento disso aí, fosse através de um KNAB, tá? Um KNAB de contas a pagar, então o banco não vai precisar preencher. Tá? Agora o que é legal aqui, ó? Esse centro de custo, pessoal. O que acontece? Dependendo de como o nosso cliente, o controle financeiro que ele tem, ele pode de repente ter um controle financeiro bem abrangente, tá? É o caso desse banco de dados aqui. Esse aqui era de uma hamburgueria cliente nosso, tá? Ele faz o lançamento das despesas de forma que ele pode lançar aí, ó, as despesas separadas por categoria, tá? Porque o que acontece? Dentro de uma empresa, nós temos alguns tipos de despesas que são relacionadas à produção da minha empresa, tá? Por exemplo, eu sou uma hamburgueria, então o hambúrguer que eu compro, o óleo que eu compro, a batata frita que eu compro, está relacionado diretamente a uma despesa com a minha fabricação, com o meu produto final, tá?
Uma despesa como, por exemplo, copo descartável, papel higiênico, papel toalha, já é um tipo de despesa que não está relacionado aí com a minha operação de venda, tá? Então existem dois aí, centro de custo, tá? Se eu não me engano é o centro de custo ativo, tá? E o outro é o não ativo, uma coisa parecida com isso. Eu vou deixar um link aí explicando um pouco mais aí, eu achei um site bem legal que explica sobre o centro de custo, mas aí você dá uma lida lá, uma acessada lá, que eles explicam bem legal essa parte aí do centro de custo, tá? Mas basicamente é para você colocar suas despesas separadas por grupo, tá? Para você saber qual parte da sua empresa está impactando mais nos seus custos, tá? Então nesse caso aqui, um centro de custo pode ser considerado aí como uma despesa administrativa, tá? É uma despesa aí que não está relacionada diretamente à despesa da produção. Afinal, nós estamos comprando um botijão de gás não para fazer o hambúrguer, né? Estamos colocando aí na copa da empresa, tá? Então, centro de custo, quem quiser dar uma olhadinha, eu coloquei na descrição aí, dá para você entender legal aí como é que funciona essa separação de centro de custo. Agora nós vamos para a parte de emissão e vencimento, tá legal, pessoal? Aqui, ó, emissão. Eu posso fazer uma entrada de mercado, uma entrada de despesa com uma data retroativa, tá? Eu estou, por exemplo, eu comprei esse botijão de gás no dia 10, tá? E só estou lançando ele hoje, porque para controlar meu financeiro. Não tem problema, eu posso colocar aqui 10/11 de 2021, tá legal? Agora, o vencimento, ele nunca pode ser retroativo, tá? Eu não posso ter eu não posso ter o vencimento retroativo à data de emissão. Então, se a emissão é 10/11, eu não posso ter um vencimento 9/11, não faz sentido, tá? Então, a gente tem que ter um vencimento sempre posterior. Como eu paguei, né, com débito, então a emissão, eu comprei esse botijão no dia 10 e paguei no dia 10 mesmo, tá? Então o vencimento fica para o dia 10/11/2021, tá? E o valor emitido paguei nesse botijão R$120. Tá legal, pessoal? Então, resumindo, até o momento nós informamos fornecedor, como eu paguei esse fornecedor, que foi com cartão de débito, centro de custo, tá? Lembrando aí, se há uma necessidade do cliente ou não controlar, esse cliente aqui controla, tá? Centro de custo de despesas aí relacionadas à produção da empresa, ou centros de ou despesas que não são relacionadas a isso, tá? Centro de custo relacionado aí a despesas aí do dia a dia, por exemplo, compra de material do escritório e tudo mais, tá? Data de emissão, data de vencimento e valor emitido. Perdão. Ok, valor emitido 120. 120 é o valor que eu paguei no bujão de gás, tá? Pagamento e valor pago nós vamos já entender, não vou colocar ainda. E temos aqui o histórico. Mais uma vez aí uma possibilidade de fazer um controle aí, tá? Detalhado do seu financeiro. Despesa administrativa, veja só como esse cliente controla. Ele tem um centro de custo de despesa administrativa e dentro disso ele tem a papelaria, tá? Então ele sabe que dentro das despesas administrativas dele, ele tem o gasto com papelaria, tá? Como eu disse, é uma hamburgueria, mas ele vai precisar de material do escritório, grampo, ele vai precisar, de repente quebra um mouse lá, ele vai precisar trocar, então é um custo que ele tem na empresa dele, tá? Então eu posso colocar aqui um histórico também do que eu estou gastando, tá? E aí, com esse histórico, eu vou lá no meu relatório de contas a pagar e consigo puxar detalhadamente o que eu gastei em cada categoria de despesa, tá? Então, aqui eu poderia colocar aqui um histórico, tá? Eu tenho vários aqui, eu tô vendo, ó. Tem histórico gasto com pessoal, imposto, fornecedor, ó. Vou colocar aqui fornecedor gás, ó. Tá legal? Então, colocamos um histórico já no contas a pagar. Já tenho esse filtro para poder consultar aí. Quero saber tudo que eu gastei aí lá na copa da empresa. Gastei copo plástico, gastei papel toalha, gás, quantos gás eu precisei trocar no mês e assim por diante, tá? Aqui, pessoal, nós vamos ter aqui os valores, tá? De multa, mora, acréscimo, desconto, dedução e taxa, tá? Isso vai compor aí um valor reajustado. O que acontece? Se de repente eu tenho que pagar uma conta, uma despesa, isso vai acontecer pouco aí no lançamento de uma despesa manual, mas pode acontecer. Onde eu tive multa, onde eu tive juros de mora,
tive algum acréscimo ou tive algum desconto, uma dedução, tá? Deduzir alguma taxa, eu vou informar aqui, tá? Há duas maneiras de informar isso aqui. Ou eu ponho o valor direto no campo e o sistema calcula o valor reajustado. Então vou colocar aqui, ó, multa R$1, valor reajustado 121. Então o botijão custava 120, mas eu tive que pagar uma multa aí. Na compra foi para 121. É claro que aqui é um exemplo, tá? Você não vai pagar multa na compra do botijão, mas se fosse uma despesa que você teve que lançar, onde você atrasou e pagou multa, você teria que lançar aqui, tá? Então eu posso pôr em valor, ou eu posso vir aqui, ó, na engrenagem e posso colocar a porcentagem. Porcentagem de quanto de multa? 10. Então já passou a R$12, ó. Então o valor reajustado, o valor final que eu tenho que pagar para quitar essa dívida não é mais 120, é 132, tá? E isso vale para todos os campos. Repara que eu tenho campos que tem o sinal de adição e os campos que eu tenho o sinal de subtração. Obviamente, esses aqui acrescem o valor da minha conta final e esses aqui subtraem. Tá legal? Bom, então aqui nós temos o ID entrada, número nota e número pedido de compra, tá? Esses valores aqui estão até apagados, que nós chamamos aqui de read only. Eu não consigo digitar nada, tá? Por quê? Esses campos vêm aí da entrada de mercadoria da compra, tá? Então nós não vamos preencher aqui. Tá legal? Então, por isso que esses campos estão apagados. Aqui temos a categoria DRE simplificada. DRE significa demonstrativo do resultado de exercício, tá? É uma espécie de um relatório no sistema onde ele vai agrupar tudo que você recebeu de venda e tudo que você pagou de despesa e impostos e vai mostrar qual que é a saúde financeira da sua empresa, se você está no lucro ou no prejuízo. Eu também já fiz um vídeo só do DRE explicando direitinho como funciona o DRE e coloquei aqui na descrição do vídeo, tá? Para quem for assistir no YouTube, para poder consultar aí, entender como funciona a DRE simplificada. Tá legal? Ó, vou listar aqui, ó. Eu já tenho a DRE simplificada, já tem os cadastros já pré-definidos, tá? São despesas operacionais, despesas financeiras e aqui IR, CSLL, CMS. O que seria isso aí? Quanto eu paguei de imposto, tá? Então, se você lançar quanto você pagou de imposto, através de um contas a pagar também, tá legal? E amarra, então eu posso ter uma despesa de ICMS. Quanto eu paguei de ICMS no mês? Eu quero controlar isso, eu preciso apurar isso, então eu cadastraria uma despesa, colocaria quanto eu paguei de ICMS no período e amarraria aqui na categoria do DRE simplificada, que se trata de imposto de renda, ou contribuição sobre o lucro líquido, ICMS e todas essas siglas, tá? Quanto eu paguei de imposto, tá? O DRE, dá uma olhada depois no vídeo, que é bem legal aí o funcionamento dele, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, despesas financeiras, tá? Então, essa despesa já vai aparecer agrupado. Tudo que for despesa financeira no relatório de DRE vai trazer lá e o gás vai aparecer lá, porque eu amarrei a DRE simplificada despesas financeiras, tá? Ok. Agora o que nós temos aqui? Montei já, então falta aqui o que? Posso colocar observação, tá? Eu coloco aqui, ó, compra de gás para uso na copa da empresa, ok? Essa informação aonde aparece? Relatórios, tá, de despesa. Quando você for puxar um relatório de despesa, tem um filtro ali, depois eu até mostro no finalzinho, onde você marca aí, mostrar observações, você coloca igual assim. Colocou igual assim, ele vai mostrar para você aí as observações de cada título que você cadastrou. Tá legal? Bom, eu montei o corpo inteiro, que vou chamar aqui, vamos chamar de cabeçalho. Montei a minha despesa, eu clico em salvar dados, tá? Salvou dados. Aí nós temos, além do salvar dados, nós temos outros 3 botões. Um está bem explícito aqui do que se trata, novo cadastro. O outro é o duplicar conta e o último, imprimir recibo, tá? O que seria o imprimir recibo? Eu paguei esse rapaz que veio entregar o gás para mim, paguei na maquininha, dei o cartão de débito e ele passou, tá? Para eu
controlar no meu financeiro, para eu provar que eu não estou devendo, tá, mais nada para a companhia Ultragaz, eu posso imprimir um recibo, tá, e quem fizer o recebimento, né, a pessoa que recebeu isso, ele vai assinar comprovando aí que o que eu estou falando é verdade. Eu paguei, não estou devendo nada na compra desse botijão. Tá legal? Ou então, no caso aí, pode guardar o comprovante do débito e guardar aí para você aí que é do financeiro fazer o controle, tá? Tem essas duas possibilidades. Então, tenho como imprimir o recibo, a pessoa que recebeu o dinheiro assina, então tá tudo tranquilo, não estou devendo mais nada. O outro botão que é bem legal aqui, ó, é o botão de duplicar conta. Aqui eu estou cadastrando uma conta simples, tá? Eu fiz uma compra aí de um botijão de gás. Mas vamos dizer aí que eu estivesse fazendo lançamento de... Eu fiz uma aquisição, por exemplo, de um maquinário, tá? E esse maquinário eu vou pagar em 12 vezes, todo dia 20, parcelas de R$500. Então o que eu deveria fazer? Eu cadastro, né, o primeiro contas a pagar de R$500 e cadastro, mando o sistema duplicar as outras 11 parcelas, entendeu? Porque eu tenho parcelas fixas, são 12 parcelas de R$500 que vence aí dia 25, falei, né? Vence todo dia 25. Então, para que eu vou cadastrar cada uma dessas contas uma a uma? Não, eu cadastro a primeira e mando duplicar. E aí é bem simples, ó. Então, se eu tivesse que pagar, nesse caso nós cadastramos dia 10 o vencimento, tá? Então se eu marcar aqui, ó, por exemplo, dias fixos, ele vai trazer que será sempre todo dia 10, tá? Se essa primeira conta aqui que eu cadastrei do bujão fosse dia 25, ele ia trazer 25 aqui. Partindo do exemplo que eu dei, se eu tenho que pagar isso em 12 vezes, a primeira eu já cadastrei. Então eu cadastraria o quê? Mais 11 parcelas e mandava salvar. O que o sistema vai criar? Ele vai criar mais 11 parcelas dessa despesa com a Ultragaz, no valor de R$120 para vencimento de todo dia 10. Então nós cadastrei 10 do 11, então vai ter 10 do 12, 10 de janeiro, 10 de fevereiro, 10 de março e assim por diante. Está bem? Então essa é a finalidade aí da duplicação de conta. É um facilitador aí quando você tem que lançar muitos títulos, né, que são iguais, né, tipo pagamento de financiamento, boleto, carnê, perdão, que você sabe que todo mês é o mesmo dia que vence e o mesmo valor, tá bom? Bom, então é isso, essas são as funções dos botões e aqui embaixo nós temos 3 guias. A primeira é a nossa guia de pagamento, onde eu vou informar a data que eu estou dando baixa dessa despesa, qual valor e de qual banco, caso eu queira amarrar aqui, de qual banco eu vou debitar essa despesa. Lembra que eu falei que a 9ª aula foi de conta corrente, né? Então nós vamos fazer aqui uma demonstração para ver como é que vai ficar essa movimentação. O que o sistema sugere aqui para mim? Eu estou cadastrando o título que ele foi emitido com missão e vencimento dia 10, porque eu comprei o bujão à vista no dia 10 e eu paguei no dia 10 mesmo, tá? Quando eu cadastro ou quando eu abro um contas a pagar, e acontece no contas a receber também, ele sempre vai sugerir como data de pagamento o dia corrente, tá? Então nós estamos hoje dia 17 do 11, então ele vai sugerir que o pagamento seja 17 do 11. Porém, não tem problema, eu posso colocar aqui o pagamento retroativo também. Vou dizer que eu paguei realmente no dia 10 do 11 o valor integral de R$120, tá? No cartão de débito. Da onde debitou esse cartão de débito? Esse meu cartão de débito debitou da Caixa Econômica, tá? Então eu clico aqui no sinal de mais e o sistema vai receber essa despesa, tá? E vai compensar ela. Então, se eu fechar essa despesa aqui, ó, ela já vai aparecer na listagem para mim nessa cor aqui lilás, ó. Histórico financeiro, fornecedor de gás, ó. Quem é o fornecedor? A Ultragaz, R$120, valor pago 120. Pagamento ocorreu aí no 10 de 11 de 2021. Então essa minha dívida foi paga integralmente, tá? Se eu quisesse pagar essa dívida parcialmente, em vez de eu colocar R$120, vamos dizer que eu paguei, pode acontecer, você pode fazer uma negociação, eu só tinha R$60 para pagar no ato, então eu faço o pagamento de 60, clico no sinal de mais, ficaria faltando aí mais R$60 para pagar, tá? Como seria isso? Ó? Vamos tornar aqui e vou demonstrar, ó.
eu não estava com dinheiro lá para pagar o rapaz do gás. Então o que eu fiz? Eu só tinha R$60. Falei, ó, passa a semana que vem, tá? E eu pago os outros 60 para você, ó. Deu um sinal de mais aqui, ó. Deixa o valor pago supera o valor devido, por favor, reajustar. Ah, perdão, deixa eu excluir aqui, ó. Fiz um erro aqui, tá, pessoal? Eu estornei o status de pagamento disso, mas eu esqueci de apagar o lançamento de R$120, tá? Eu vou excluir. Quando eu excluo um lançamento, eu tenho que colocar o porquê, ó. Lançamento errado, tá? Aí eu vou excluir, ó. A partir do momento que eu excluir, ele vai perguntar se eu desejo excluir essa amortização e aqui, ó, o valor pago passou a ser 0 novamente, tá? Agora sim eu vou fazer o que eu disse, ó, R$60. Eu só tinha R$60 para passar no cartão, não tinha mais dinheiro. Coloquei aqui 60. Clico no sinal de mais. E agora eu só paguei 60 dessa dívida. Então, portanto, ela não está ainda quitada, tá? Ó, se eu fechar ela aqui, ó, vai mostrar compensado não, tá? Mas porém eu já paguei 60. Então, para quitar essa dívida, falta eu pagar mais R$60, ó. R$60, tá? Põe o banco correto que eu quero debitar aqui, ó. Pronto. Debitei da Caixa Econômica, tá? Esse aqui eu até lancei errado, tá? Eu lancei esse aqui, do Banco Bradesco, tá? Eu não prestei atenção, deveria ter lançado da Caixa Econômica, tá? Agora esse da Caixa Econômica que eu lancei, lá no conta corrente ele está lançado, tá? Então se eu vier aqui, ó, financeiro, conta corrente, Caixa Econômica, ó, movimentação, manda eu buscar, tá aqui, ó, conta paga, Companhia Ultragaz, R$60, tá? Então, controle financeiro amarradinho aí, para que você tenha um controle correto das suas movimentações, tá bom? Tá, por último, eu só vou dar uma passada aqui, ó, só para vocês conhecerem esses dois campos aqui, ó. Tá? A SPED, água, luz e tributações lá do contribuinte, tá? No lançamento, quando o cliente trabalha com SPED, nós devemos preencher a tributação lá do contribuinte, principalmente quando é entrada de mercadoria e tudo mais. Porém, aqui o que acontece? Também o sistema está preparado para fazer lançamento aí de contas de energia, até contas de energia como água, luz, gás encanado, tem uma característica especial para escrituração na contabilidade, tá? Então, clientes que têm o sistema do SPED adquirido conosco precisam receber a orientação aí da contabilidade quando for lançar uma conta de água, luz ou telefone, como fazer a escrituração disso dentro lá da contabilidade dele, tá? Podemos ver aqui, ó, se eu tivesse, por exemplo, dando uma entrada de uma conta lá da Sabesp, por exemplo, ó. Então, é que aqui eu não vou conseguir mexer, perdão, que já está, a conta está paga, né? Vamos abrir uma que está em aberto, ó, e vamos mostrar essa guia. Então aqui, ó, eu tenho que informar o modelo do documento, tá? Por exemplo, nota fiscal de energia elétrica é o documento 06. Aí tem o tipo de energia, como é o seu serviço prestado, se é monofásico, bifásico, é bem detalhado. Isso aqui é voltado simplesmente aí para lançamento aí de conta de energia, tá? Então, isso aqui é só para vocês conhecerem. Caso o cliente pergunte, eu quero lançar minhas contas de água, luz lá no SPED, é possível. Basta pegar as informações com o contador de como deve ser feito o preenchimento aqui e fazer o lançamento. Quando ele faz o lançamento de despesas de água, luz, telefone, preencher estes campos aqui, tá? Mais avançado aí, o nosso treinamento estiver mais avançado, eu vou passar essa parte aí de SPED, tentar mostrar alguns lançamentos para vocês entenderem um pouco, tá bom? Então é isso, pessoal. Aqui o lançamento no contas a pagar de forma manual é isso, tá? Espero aí que tenham aproveitado o vídeo. Dê uma olhada aí nos links que eu vou colocar na descrição e também peço aí para ver os outros vídeos aí que estão na playlist, tá bom, pessoal? Obrigado aí, abraço a todos, nos vemos aí no próximo vídeo.